Quer dizer que então um radinho com a canção nova começou a mudar a tua vida. Começou. O rádio, a TV, né? Como eu falei também, que em 96 foi quando eu tive o contato com a TV Canção Nova e pude vir aqui também. Aí, a partir daí, comecei a mandar, eu mandei carta, vi que tinha a equipe vocacional, mandei a carta dizendo que eu queria vir morar na Canção Nova, que é um pedacinho do céu, como todo mundo fala também. E aí eu recebi um retorno dizendo assim, que vir para a Canção Nova não era para ser uma fuga, porque aí eu fui partilhar um pouquinho daquilo que era a minha história e tal. Mas depois, enfim, fui correspondendo, fiz caminho também com algumas irmãs religiosas que foram para a minha cidade, mas depois, e parei de mandar carta para a Canção Nova. Mas aí Deus colocou no meu coração, Canção Nova. Aí voltei a escrever para a Canção Nova em 97. Esse rapaz que terminou comigo por causa da minha mãe, com medo de eu ir para um convento, mandou uma cartinha para ele na minha casa, para a gente voltar a namorar. Aí eu cheguei em casa da missa, estava ele lá em casa, e minha mãe se preparando para sair. E ele veio me dizer assim, olha, sua mãe mandou uma carta dizendo que está com medo de você ir para o convento e pediu para que eu viesse aqui para a gente voltar a namorar. Aí conversa vai e vem, enfim, rolou um beijo entre mim e ele. Só que deu um vazio tão grande, eu senti que eu estava traindo alguém, porque eu já estava firme na caminhada e nos meus propósitos também de vida. Aí depois eu virei para ele e falei assim, olha, eu não vou querer voltar a namorar com você, não. Mas no fundo, assim, meu coração acelerado, querendo voltar, porque eu ainda gostava dele. Mas ele falou, não, então eu vou deixar meu telefone, aí se você resolver voltar a namorar, você me liga. Não precisa deixar para mim, não. Se você quer deixar o telefone para minha mãe, minhas irmãs, quanto a mim, não vou ligar, já está decidido. Aí, enfim, ele foi embora. No final de 97, eu retornei a carta para a Canção Nova, fiz o Redão em 98. Só que nessa... Deixa eu explicar que o redão, galera. Fiz o redão, né? Peneirão, da visão que estou fazendo teste para futebol. Que existe o redão. Muitas pessoas fazem caminho vocacional com a Canção Nova. Como você, por exemplo, agora que está aí nos vendo, né? Nós somos 2 membros da comunidade Canção Nova, comunidade de vida, ou seja, nós pertencemos ao núcleo full time, né? Digamos assim, comemos, bebemos, dormindo, vivemos, respirando evangelização. Então, existe um caminho vocacional. Esse caminho começa com aquela primeira cartinha, o primeiro e-mail que você manda, vocação@cançãonova.com, e depois pega-se toda essa galera que está fazendo esse contato pela primeira vez e nós damos aquele primeiro encontro, aquele primeiro encontrão, reunido todo mundo, onde vai ser apresentado, né, um pouco da Canção Nova. Então, nós chamamos esse primeiro encontro de redão. Isso aí. Aí eu vim fazer o encontro e um homem, um rapaz da comunidade, quando ouviu minha partilha diante, né, tudo que eu vi com minha mãe, aí ele falou para mim assim, você conhece a história de sua mãe? Eu não. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando voltar daqui vai ser buscar conhecer a história da sua mãe. E vai rezar todos os dias para você ver Nossa Senhora e sua mãe, porque mesmo eu estando na caminhada, eu ainda tinha uma pendência com a minha mãe. Então, eu não conseguia olhar nos olhos dela como eu olho nos seus olhos agora. E aí foi o desafio de 98. Aí recebi o espere, né? Que tem um sim, continuar o caminho, como você explicou o redão. O sim para prosseguir o caminho. No meu caso, eu tive que esperar. E lá na minha cidade, no meu grupo de oração, no meu grupo de jovens, com a minha família. E exercitar o perdão. Com a minha mãe também, muito perdão também no relacionamento com as minhas irmãs, mas principalmente com a minha mãe. E aí eu comecei a exercitar esse perdão, a colocar bilhete na cama dela, a pedir Nossa Senhora para que eu visse Nossa Senhora nos olhos da minha mãe, nela, para que eu realmente assim voltasse a acolher a minha mãe como eu tinha acolhido ela antes. E depois, com a bebida, eu me afastei. E aí foi esse ano de espera. Aí todo mês eu mandava carta para a equipe vocacional, mas ninguém me respondia, porque não era um espere acompanhado. Eu precisava viver o meu tempo. Eu precisava resolver a minha pendência. Para justamente não ser, né, nós da Canção Nova temos que ter a certeza que a sua vinda para cá não é uma fuga dos seus problemas. É claro que
todos que vêm para cá têm uma história de problemas também. Mas esses problemas têm que ser pontuados, encarados, conversados, resolvidos, rezados. Nem todos serão solucionados para você virem para cá. Haverão pendências na nossa vida, mas nós temos que ter a certeza de que é vocação e não fuga. Por isso nós temos esse cuidado. E esse tempo de caminho, que muitas vezes dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes até mais, ele é um tempo para que você encare tudo aquilo que é próprio da tua vida, o teu trabalho, teus estudos, tua família, teus traumas, tuas marcas. Encare de frente. E encarando tudo isso de frente, ainda continue fazendo um caminho vocacional. Quer dizer, foi duro para você, né? Porque tudo isso é muita coisa, né? Foi. E aí, só que assim, o milagre desse espere foi o quê? Neste mesmo ano, eu consegui colocar a parabólica à vista, né, comprar uma parabólica à vista para minha casa, para sintonizar a Canção Nova e minha mãe conhecer e poder acompanhar também. E foi em 98 que ela foi na missa. E procurou um padre, começou a participar de um grupo de oração, que até então tinha parado de beber, mas ainda nada de igreja. E foi nesse ano que aconteceu tudo isso. E eu mandando carta o ano inteiro para a equipe vocacional. E no final de 98, fui chamada novamente para fazer esse redão aí, né? Desse redão, recebi um sim para o próximo, para um outro, para um outro. Então, eu fiz 4 encontros. E em 99... 7 de agosto de 99, eu estava chegando na casa de missão de Vitória da Conquista para fazer meu pré-discipulado lá, meu pré-noviciado, né? Só que, assim, quando eu comecei, só abrindo um parênteses rapidinho, na igreja, dentro da minha própria casa, eu ouvia: você é Carola, Maria Rezadeira, Beata, não precisa rezar tanto, Deus já está vendo. Isso eu ouvia da boca da minha mãe. E quando eu fui dar a resposta, eu vim para a Canção Nova, eu demorei 1 semana para dizer para minha mãe que eu viria para a Canção Nova, porque eu sabia que ela não ia deixar eu vir. E eu começando a rezar. Aí teve um dia que ela estava lá costurando umas coisinhas dela, eu sentei e fiquei lá costurando também, né? E comecei a falar: mãe, e se a Canção Nova me chamar? Já tinha me chamado. Você não vai? Mas a senhora não quer a minha felicidade? Quero, mas sua felicidade é aqui. Então, mas se a minha felicidade for lá? Não, você não vai. Aí eu disse: então, eu fui chamada para ir. Daquele dia, que foi no mês de junho, eu tive 1 mês, então, final de junho, mais ou menos. Daquele dia que eu falei para minha mãe, até dia 1º de agosto, eu sofri torturas psicológicas. Porque minha mãe, ela me desconjurou. Ela disse que se eu viesse, eu ia sofrer. E que eu não... Assim, ela estava me amaldiçoando. Ela falou: você vai sem a minha bênção. E eu falei para Deus: olha, Deus, eu quero ir para a Canção Nova, porque eu sei que o Senhor me chama. Mas eu quero ir com a bênção da minha mãe. Mas com ou sem, eu vou. Mas eu quero a bênção dela. Quando foi dia 1º de agosto, ela chegou do banco. Aí, sempre um dia, começou a falar de mim: minha filha está na igreja, ela reza muito, não sei o quê. E uma senhora parabenizou ela. Aí minha mãe chegou em casa e falou: tá bom. Já que é para a sua felicidade, toma esses R$10 aqui, ó, arruma suas coisinhas para ajudar aí no seu enxoval e pode ir com a minha bênção. Nossa, naquele dia o céu assim, né, brilhou mesmo. Deus ouviu e eu vim. Mas ainda foi uma tortura, porque minha mãe chorava muito e não queria que eu viesse. Vim. Porque eu era o braço direito dela já nesse tempo, ainda de forma mais intensa, né? Aí vim para a Canção Nova. Quando foi, e uma vez minha mãe me ligou chorando lá em Vitória da Conquista, e uma senhorinha chorando assim, né? Na verdade, ela não era tão senhorinha, né? Era nova. Chorando: eu quero falar com minha filha, Zaninha, sei o quê. Eu: mãe, volta para casa, seus irmãos não estão me obedecendo, vem, não sei o quê, mãe. Aí, nossa, aquele dia eu chorei até, mas não, vou ficar. Quando eu fui para o noviciado, aí na metade do ano de 2000... minha mãe descobriu que estava com câncer de mama. E ela estava ali com um resultado. Só que eu não acreditei. O que, na verdade, eu não queria acreditar. Porque hoje, por exemplo, você vai falar em câncer, tem muita gente que é curada de câncer. Ou convive com o tratamento. Sim, mas naquela época, lá em 99, 2000, câncer, vai morrer. As pessoas diziam assim: está com aquela doença feia. Vai morrer.
E aí eu, não tá, mas estava. Aí voltei para a Canção Nova, na metade do ano de 2000, primeira etapa do noviciado. No final de 2000, a minha mãe conseguiu vir numa caravana para pagar a promessa em Aparecida e veio aqui na Canção Nova. Então, conheceu onde a filha dela morava. Mas era um dia que tinha um evento grande com o padre Marcelo Rossi aqui, então, e estava chovendo demais. Quando eu olhei, minha mãe estava de lenço. Eu falei, nossa, porque minha mãe era muito vaidosa, e de lenço, a quimioterapia, o cabelo caiu, sem sobrancelhas. Aí eu sei que eu fui de carona, no final do noviciado, fui de carona para minha cidade, do ladinho dela. Se você me falar assim, Rosane, perguntar, como foram os seus 15 dias antes de você voltar para o seu Junorato? Eu não sei te dizer nada, parece que eu bloqueei. Eu acho que foi tão difícil que eu bloqueei. Eu só lembro que eu estava deitada no ombro da minha mãe, e ela dormindo assim, e o lenço caindo. Quando eu vi a cabecinha da minha mãe branquinha, assim, o cabelo, por causa da químio. Sabe quando seu coração dói, assim, você fala, nossa, olha... E eu não estava lá. E aquilo, assim, me apertando por dentro. E eu, nossa, é só isso que eu lembro. Agora, não sei te falar dos 15 dias que foram. Aí eu voltei para a Canção Nova. Quando foi no mês de junho, nós estamos em mês de junho, né? Então, nesse mês de junho, aí um sábado a minha irmã me ligou. Mãe, está morrendo. Só que a minha irmã mais velha é muito exagerada, mas mesmo assim, viajei para casa, em Minas, aqui, em Raposas, perto de Belo Horizonte. Voltei, fui para casa. Cheguei em casa, fiz as coisas, peguei o café, tomei e fui para o hospital. Aí estou lá, né? E minha irmã toda descabelada. Eu, Rosilene, o que está acontecendo? É porque a mãe está morrendo. É que você não viu nada. E muito brava comigo, assim, né? Fora que eu ouvi por telefone que se mãe morresse, a culpa era minha, porque ela ficou doente por minha causa, porque eu vim para a Canção Nova. Aí, cheguei no hospital, ela me levou lá e tinham 3 senhoras. Eu não identifiquei minha mãe ali. Aí ela disse, está procurando mãe? Claro, né? Aí eu olhei assim, a cama lá no meio, minha mãe estava entre 2 tábuas, porque ela não se movia, eles ficaram com medo dela cair. E ela muito agitada, assim. Aí eu sei que eu cheguei no ouvido dela e falei assim, mãe, eu cheguei, sua filha, Zaninha, eu estou aqui. Aí ela começou a se acalmar, mas ela já não estava assim consciente, né? Aí passei a noite com ela, fui à missa lá na paróquia da cidade onde ela estava internada, peguei água e o padre lá abençoou. E à noite ela queixou sede, e eu fui dar sede, aí eu tive que contar até 3, assim, que ela estava muito pesada, eu contei até 3, levantei a cabecinha dela e coloquei água na boca. A hora que eu coloquei água na boca, ela, Zaninha. Aí eu, mãe, né? E pensei assim, nossa, agora... Já estou aqui há tempo. Mas assim, ela sabia que eu estava ali, mas concretamente falando, não. Ela só pronunciou meu nome naquela hora. E eu sei que eu fui para a capela do hospital e eu chorava muito lá. Eu falava para Deus assim, Deus, eu quero minha mãe viva, brigando, batendo, xingando. E no meu coração, assim, aquele vazio, como se o silêncio de Deus fosse, ela está na hora. Mas o coração de filha, não está na hora, a gente quer a nossa mãe. E aí foi quando, no dia 26, se não me engano essa data, 26 de junho, vai fazer agora, de 2000, a minha mãe, de 2001, do Junorato, foi no Junorato, 2001, a minha mãe veio a falecer. Então, todo mundo sabia. Eu fui saber 6 da tarde. E aí, dentro de mim, eu não posso chorar. Eu tenho que ser forte. Por causa dos meus irmãos. Os meus irmãos mais novos, um de 11 e um de 12. E as outras irmãs mais velhas, mais novas do que eu, e somente uma mais velha. E eu falando para mim mesma, você não pode chorar, Rosane. Você precisa ser forte. E minha tia chorando e gritando. E eu falava assim dentro de mim, era eu que queria gritar aqui agora. Ou então eu chorava às escondidas. E aí foi assim. Aí o duro foi voltar depois para a Canção Nova e deixar meus irmãos mais novos. Mas eu falei, eu tenho que voltar. E depois mas os meus irmãos? E o Renato? E o Reinaldo? Porque as outras já estavam grandinhas, se viravam. Aí eu voltei para a Canção Nova.
E nesse meio tempo que eu voltei para Canção Nova, eu chorei muito aqui. Nossa, aqui eu chorava. Uma das minhas formadoras falou: põe para fora o que você não pôs em casa. Aí eu gritava, eu falava, eu briguei com Deus. Eu falei: por quê? Eu rezo para tantas pessoas saírem da depressão, rezo para as pessoas serem curadas do câncer, rezo para as pessoas saírem das drogas. E a minha família, depois de tudo que eu já vivi também, agora isso. Mas e ali, lutando, os irmãos da comunidade ajudando, a Canção Nova, os formadores, minhas irmãs do trabalho, porque sempre juntas ali no Instituto, uma família, sempre umas ajudando as outras, então elas me deram muita força. E aí foi crescendo o Renato e o Reinaldo, que são para nós a pupila dos nossos olhos. Então, ou seja, a gente trata até como se a gente fosse bebê, mas não são bebês. Mas o mais novo, o Reinaldo, que o Renato foi morar com o meu padrasto, que é o pai dele, e o Reinaldo ainda continuou morando lá. Então, nas férias, eu sempre ficava lá convivendo com o Reinaldo e providenciando coisas para ele, tentando dar amor, tentando, sabe, assim, dar aquilo que ele precisava. E muitas vezes ele pedia para vir morar comigo aqui na Canção Nova. Quantos anos? Quantos anos ele tinha nessa época? Ele já tinha 18 anos, já os seus, 19, então ele sempre pedia. Ou seja, você se tornou a referência da família. Isso. Então, e assim, ele contava os dias para eu chegar em casa. E quando eu vinha, aí ele já ficava triste, porque a minha irmã falava. Só que ele nunca chorou na minha frente. Aí, no ano de 2008, foi a primeira vez que eu vi o meu irmão chorar no meu colo. Nossa, eu não tive forças para pegar minha mala, que era o dia de eu vir embora. Eu não tive forças para pegar minha mala. Mas, enfim, peguei. Teve uma outra vez que eu fui em casa e a Marcelene, da Canção Nova, minha irmã de noviciada, amiga, companheira, foi comigo. Porque tinha cortado luz, tinha cortado água, estava aquela situação precária. Meu Deus, tem que ir lá fazer alguma coisa com a minha família. Aí juntamos um dinheirinho aqui, outro ali. Aí fomos lá, ligamos água, lavamos a casa. Nesse dia também, esses 3 dias que eu fiquei em casa para resolver isso, eu chorei muito. E a Marcelene, vamos, porque eu fui para o banheiro chorar e eu não tinha força também de sair. E aí depois, na outra vez, o Reinaldo chorando no meu colo. Meu Deus, ele nunca chorou. E ele já estava envolvido com amizades erradas, drogas. Mas essa parte a gente vai reservar para um outro dia. E por que eu digo isso? Sabe, gente, chega uma hora que a vida nos faz tantas perguntas, tantas, e a gente demora para aprender as respostas. E chega uma outra época que a gente aprende as respostas. E a gente começa a dar as respostas para aquilo que a vida nos pergunta. Situações, questões, problemas, provas. Aí quando nós decoramos as respostas, a vida vem e troca de novo as perguntas. E assim a gente vai subindo de fase em fase, de década em década. Essa história do irmão da Rosane é uma história longa, uma história que a gente vai precisar contar em um outro programa. E eu me comprometo com você a trazer aqui. Mas o que eu queria, neste momento do programa, era deixar essa mensagem de que essa menina, essa criança, que viu o pai bebendo, viu depois o pai morrer, a mãe se tornar alcoólatra, depois a mãe morrer, depois os irmãos tendo nela a referência da família, porque afinal de contas se tornou uma missionária, que aparece na televisão uma vez ou outra, que fala no rádio uma vez ou outra, que posta coisas na internet, que veio para uma comunidade que é conhecida no Brasil e no mundo. Veja o caminho de transformação. E por que você não pode ter um caminho de transformação assim como o da Rosane?
Por que você talvez tenha se identificado com aquele ditado, velho ditado: pau que nasce torto, morre torto, né? Por que você não encara também o seu processo de transformação, de restauração, de tudo? Será que Deus tinha esquecido da Rosane? Será que Deus tinha esquecido da família dela? E hoje muitos membros da casa dela, muitos amigos, muitas pessoas da cidade dela, de repente estão com a TV ligada e dizendo: eu conheço, eu lembro quando ela era pequenininha, eu lembro do pai dela, da mãe dela, realmente eles bebiam e bebiam muito. E olha ela agora na TV, dando testemunho, levando muitas pessoas a acreditarem que é possível que essa mudança também aconteça na vida delas. Então agora, Rosane, eu vou pedir uma coisa para você, que você olhe para aquela câmera ali, e ao som dessa canção que está de fundo, que você faça uma oração, principalmente para aquelas meninas, que hoje, muitas vezes, são obrigadas a vender o próprio corpo, a se entregarem em busca de um amor que não receberam em casa, que estão se degradando na prostituição, na droga, mas que, por algum motivo, Deus agora fez com que elas estivessem vendo a TV Canção Nova. Acredito que quem foi resgatado pode resgatar. É isso que Deus faz com a gente. Para a gente encerrar essa noite, faz uma oração para essa pessoa agora. Então, neste momento, Senhor, eu venho vos pedir por todas essas meninas, por todos esses jovens, esses adolescentes, que hoje necessitam serem invadidos pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Peço que o Senhor conceda a graça de um coração esperançoso, de uma fé viva, de uma fé expectante. Principalmente essas jovens mulheres que já perderam a esperança, que já perderam a coragem de recomeçar uma vida nova. Que cada uma agora, Senhor, que você agora, que está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, que você receba do Espírito Santo a força, a coragem de recomeçar na sua vida, de recomeçar na sua história, de não apenas ouvir dizer que tem jeito, mas é possível. Quando tudo está escuro, a luz do Espírito Santo vem iluminar. E o Espírito Santo está iluminando o seu coração agora. Obrigada, Jesus, porque ilumina o nosso coração, porque ilumina o coração dessas mulheres, dessas mães, porque ilumina o coração desses jovens, de todos aqueles agora, Senhor, que estão nas drogas, que estão na prostituição, ou até mesmo aquele e aquela que neste momento tem tentado contra a própria vida e pensou em tirar a própria vida. O Espírito Santo agora entra onde você está, mas principalmente no seu coração. Obrigada, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Durma com Deus, viu? E que nessa noite de sono, Deus cure o seu coração. Obrigado, Rosane. Deus te abençoe, minha irmã de comunidade. Estamos juntos para resgatar vidas. Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser, meu irmão. Deus te vê. Não é indiferente a sua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor.